Próxima estação. Next station. Leonardo Boff. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Bem-vindo ao Expresso do Gato Preto, seu expresso filosófico. Se você não se lembra de mim, eu sou ciclista, psiquiatra aqui do CAPS. Nossa viagem já passou pelas estações pais e filhos e transtorno bipolar. Alguns questionamentos surgiram e cá estamos nós outra vez para ir um pouco além. De novo, se você quiser fazer o caminho contrário, começar aqui e partir para lá depois, não tem problema. A Anne vai ler um texto pra gente, um conto curtinho do Leonardo Boff. Boa viagem! A Águia e a Galinha, Leonardo Boff. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em uma galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista. "Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês. "Ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista. "Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abre suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à graça. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista. "Ela é águia, possuirá sempre o coração de águia. Vamos experimentar ainda a última vez? Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram para fora da cidade, longe das casas dos homens e no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse uma nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cal-cal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto,
a voar cada vez mais para o alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Esse conto foi selecionado pelo Nuvem. Eu sou o Nuvem, participante aqui do podcast do Gato Preto. Eu sou formado em filosofia. Atualmente eu faço algumas pós-graduações. 2 no âmbito da psicologia, sendo uma da psicanálise clínica, outra psicologia analítica, contos de fadas e mitologia criativa. E outra que é ligada também à área de filosofia, mas também à área de teologia, que é a docência em filosofia e teologia. Nuvem explicou por que escolheu esse texto. Eu quis trazer esse conto como uma forma de refletir a vida em si, porque ele traz bastante dinâmicas da vida. Ele traz 2 realidades, a realidade da galinha e a realidade da águia. Não que elas sejam completamente opostas e não complementares, pois todos nós temos uma dimensão que seria ligada da galinha, que é, por exemplo, a forma com que a gente paga impostos, a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente está ligado a uma série de atribulações que são partes do nosso dia a dia, de nossa vida cotidiana. Essa é uma parte muito importante para a vida e também necessária. Porém, também existe uma dimensão da águia. A dimensão da águia é o desejo que a gente nutre, o desejo que a gente busca em nossa vida. São os aspectos inspiracionais. Esses aspectos podem ser várias coisas, como comprar uma casa, ter um filho, procurar uma pauta política ao qual você sinta uma certa vinculação, um certo desejo de que essa pauta se realize. Pode ser até uma luta por uma sociedade mais justa, pode ser a devoção perante alguma religião ou sistema religioso, a vida espiritual, a vida intelectual, a própria dedicação à arte. São 2 áreas, 2 setores que se complementam. Não foi algo pensado antecipadamente, mas quando a costureira sentou em frente ao microfone, nossa conversa virou quase uma terapia individual. Eu sou a costureira e a minha opinião sobre o conto é que eu achei muito cruel o que o camponês fez com a águia e criá-la como galinha. Eu acho que nenhum animal deve ser tirado do seu habitat natural e ser criado de uma forma diferente. Nem todos os animais conseguem voltar para o seu habitat natural, fazer as coisas que lhe cabem. No caso da águia, ela conseguiu erguer suas asas e voar, mas poderia não conseguir também. Pareceu claro ali para mim que não era só de galinhas e águias que estávamos falando. Eu estava falando distante do microfone e a qualidade do meu áudio não ficou das melhores. Você se vê como uma águia que foi criada como galinha? Sim, por causa do meu pai. Não, eu acho assim que não foi por mal. Ele quis proteger e o excesso de proteção acabou me prejudicando em como lidar com o mundo lá fora. Porque ele não estava ali do meu lado na escola, por exemplo, quando você é maltratado, humilhado pela professora, que foi na época da ditadura, e também no meu primeiro emprego, quando eu passei por algumas questões, algumas pressões. Mas vamos voltar um pouco para o Nuvem. Só que quando a gente pensa nesse conto, a gente vê que muitas pessoas estão presas na atmosfera da galinha. Ou seja, elas estão muito preocupadas com a resolução dos problemas cotidianos, que elas se esquecem do seu desejo, do que querem ser, da sua vocação, o que essa pessoa se determina a ser, se ela quer ser professora, escritora,
jogadora de futebol, quando a gente começa a se preocupar somente com os aspectos das necessidades práticas, a gente acaba se perdendo na nossa capacidade de buscar seguir também os nossos sonhos. Porque o nosso objetivo não é meramente ser útil para a sociedade, receber dinheiro e satisfazer as necessidades mais básicas. Nosso objetivo também é ter um sonho, é aspirar um projeto, é buscar que se realize aquilo que está no mais íntimo setor de nosso coração. Então, quando a gente lê esse conto, a gente pensa na história de uma águia que se acostumou a ser uma galinha. Uma águia que se recusa a voar nos céus. Uma águia que pensa que é igual a uma galinha. E que não sai dessa rotina que, em certo sentido, é escravizante. De novo, a costureira. Desde 2000 até hoje, eu trabalho com confecção de uniforme escolar. Então, eu trabalhava tanto que eu não tinha como pensar, né, nas coisas, nas questões da vida, do meu íntimo, né. Eu era muito focada lá em fazer minhas coisas, né. É como se fosse um robô, né, tanto fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. Então, acho que era uma galinha, né. Hoje em dia, se alguém pegasse como naturalista e te mostrasse a imensidão do horizonte e te fizesse enxergar tudo aquilo que é possível para você, como é que seria essa águia? Como é que essa águia despertaria dentro de você? O que você teria vontade de ser, de voar? Como é que seria essa águia? No momento, eu ainda estou com medo, porque meu pai já se foi, já tem 3 anos e meio. Eu ainda estou com medo do horizonte e medo de arriscar. Eu acho que eu estou ainda muito presa e eu não consigo ver luz no fim do túnel. Esse conto, eu descobri ele num livro do próprio Leonardo Boff, que se chama Águia e a Galinha. E é um livro bastante impactante, que ele vai falando sobre as proporções de universos que seriam um pouco distintos, porém que a gente vive nos dois. A primeira seria o universo do imanente, ou o mundo mais material, por assim dizer. As necessidades do imanente seriam mais ligadas às necessidades que a gente tem que satisfazer para estar dentro de uma esfera produtiva da sociedade, para estar bem com o nosso trabalho, para estar bem com as nossas contas em dia. E também teria o aspecto transcendente. Lembrando que transcendente aqui não é no sentido religioso, porque existem, na verdade, 2 tipos de transcendências. Uma transcendência que a gente pode ser chamada de horizontal, que é ligada ao próprio desenvolvimento material da sociedade, como a criação de uma nova tecnologia, a criação de uma escola mais efetiva, a criação de uma metodologia pedagógica. Isso também é transcendência. E também a transcendência vertical, que ela vai de baixo para cima, que seria a transcendência mais ligada a esferas espirituais e religiosas. E quando o Leonardo Boff vai falando sobre essa questão do mundo real, né, do mundo objetivo, que sempre se opõe aos nossos anseios, e vai falando sobre o que é o imanente, o que é o transcendente, ele fala sobre um terceiro conceito, que seria a tentativa de unir essas 2 realidades. Quando você une a imanência com a transcendência, você tem a realidade da transparência. Quando a gente começa a pensar em transparência, unindo esses 2 conceitos, a gente começa a compreender que a transparência é a nossa busca, através de nossa vida, de expressar os nossos ideais. Então, por exemplo, um professor que ama a educação, ele não ia buscar ser um professor habitual ou um professor que não está interessado no desenvolvimento do seu aluno e que não esteja interessado também na própria forma que o aluno se relaciona com o saber. Um verdadeiro professor ia buscar que o aluno fosse apaixonado por sua disciplina. Quando um professor ele é bom, ele está transparecendo. Quando a gente fala sobre política,
Um político transparente não é aquele só que demonstra que as suas contas estão em dia, que ele não roubou, que ele não fez nenhum desvio de verba. Um político transparente é aquele que tem ideais e que mesmo com as articulações do mundo, do país, do círculo ao qual ele está envolvido, sejam antagônicas, ele tenta expressar os ideais dele no cumprimento daquilo que ele acha que são os seus objetivos. Não só para ele, como para a sociedade como um todo. Quando a gente pensa na obras de artes, a gente pensa não só numa metodologia que um artista vai propondo. Tipo, se a arte dele é simétrica, se é assimétrica. Mas também no que ele quer manifestar sentimentalmente. O reino da transparência é o reino que a gente busca todos os dias. É o reino que a gente busca realizar em nossas obras. A gente não quer ser só um funcionário que cumpre suas metas, mas quer ser um funcionário que seja harmonioso. A gente não quer ser um intelectual que só consegue reproduzir os conteúdos que foram propostos pela grade curricular. A gente quer ser um intelectual que consiga também inovar e contribuir ao pensamento, ao desenvolvimento do pensamento humano. A gente não quer ser só uma pessoa que faz psicologia e trabalha com psicologia apenas para receber um salário. A gente busca realizar a psicologia, a tarefa, né, a prática clínica, buscando que os nossos pacientes sejam curados, por assim dizer, se é que se pode falar sobre cura, mas que ele encontre uma certa estabilidade mental, uma certa capacidade de se lidar com o mundo e também se lidar com as frustrações que o mundo tem. O que te faz pensar que voar ou tentar coisas diferentes traz um risco? As consequências, né, de não conseguir, de tentar e não conseguir me frustrar novamente. Eu já tive várias frustrações e o medo de não conseguir. Não tentar traz frustrações também? No momento, não. No momento, eu estou quietinha no meu canto e fazendo a mesma coisa. Então, por enquanto, ainda não. Eu lembro que, numa aula de filosofia, um professor estava falando sobre como as coisas mudam, né? Como o mundo muda. E como o mundo ele se demonstra antagônico. Ele dizia que o mundo objetivo, ele só é objetivo porque ele se objeta. Mas o que é uma objeção? É quando algo se coloca contra aquilo que a gente propõe ou aquilo que a gente faz. Então, a realidade objetiva é uma realidade que sempre se objeta. E tentar se lidar com toda essa frustração que a realidade objetiva apresenta e conseguir realizar, mesmo que seja um pouco de nossos ideais, esse é o ofício da transparência. Essa que deve ser nossa busca como humanos. A gente só realiza o que é conjecturalmente possível. A partir dos dados que a gente tem, a partir do que a realidade manifesta, a partir do que os outros dão ao nosso redor, a partir da nossa estrutura. É a partir dela que a gente trabalha para tentar realizar nossos aspectos transcendentes. Tudo isso é uma luta, porque a gente nunca consegue realizar tudo que a gente anseia. Só que quando a gente vai realizando aos poucos, e essas pequenas realizações é que importam. É esse reino da transparência, esse reino de transparecer, esse reino de colocar a realidade imanente que nos prende e a realidade transcendente que nos solta, a realidade imanente que nos prende à terra, a realidade transcendente que nos faz voar. Tudo isso, toda essa síntese é o reino da transparência. E é sobre isso que o conto conta. Essa é a lição que ele traz. Não que seja um destino genérico. Cada pessoa tem o seu destino, cada pessoa tem sua busca, cada pessoa tem sua vocação. E se você buscar realizá-la, mesmo que seja o mínimo todos os dias, mesmo com o mundo se configurando contrariamente a nós, você está vivendo de fato. Você está transparecendo. Como é que você se sentiu durante essa nossa conversa? Eu me vi totalmente nesse conto, né? Mas ainda não consigo abrir as asas.
O medo está me impedindo de abrir as asas por medo de sofrer. No final, o jogador decidiu falar um pouco também. Você que o ouviu à vontade no episódio de transtorno bipolar vai percebê-lo um pouco mais tenso. Mas é isso, o microfone é um horizonte, que também pode dar medo. Para sermos ouvidos, precisamos despertar um pouco a nossa águia. Eu tive uma compreensão pela minha subjetividade, assim, diferente da dele. Eu vi mais como se a pessoa que é, no caso, a águia, quando ela é tratada quando ela é criada como uma galinha, mais ou menos como se ela não tivesse a liberdade de ser quem ela realmente é. Não no âmbito profissional, essas coisas, mas sim do jeito de ser, do que ela gosta, tudo. Vou me dar como exemplo. Eu me vejo como uma águia que foi tratada como uma galinha dentro do que eu penso sobre o texto, porque meus pais me ensinaram a ser de um jeito que eu não sou. E nisso eu me sinto uma águia sendo tratada como uma galinha. Conta um pouquinho pra gente como seria essa águia. Essa águia seria uma águia que respeita todas as orientações sexuais, todas as religiões, que não diz o que o outro tem que fazer, só vive. É isso. Depois que a gente gravou, eu fiquei pensando. O tratamento, o cuidado, a atenção nunca é o ideal. É sempre um encontro do ideal ou da transcendência com a realidade objetiva. E os médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, redutores de danos, enfim, todos aqueles cuja vocação é diminuir o sofrimento do outro, trabalham transparecendo, ou seja, procurando fazer o melhor naquela conjuntura, o possível naquela realidade que se objeta, que cria barreiras e dificuldades. Por outro lado, procurar ajuda também é uma forma de romper correntes, de parar de ciscar o chão e olhar o horizonte que está à nossa frente. Aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. A leitura do conto foi da Anne, a curadoria e as discussões do Nuvem. Esse episódio usou áudios do Metrô de São Paulo e da banda Francisca Elombre. Ela desatou, nós vai viver só. Nosso Instagram é o @capscast.do.gatopreto. O link está na descrição do episódio. E a gente também tem um e-mail, capscastdogatopreto, tudo junto, @gmail.com. Escreve pra gente lá. Não deixe de seguir o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Bons voos e até a próxima estação.